Bom dia, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, segunda-feira, 2 de junho, o título da lição de hoje é O Evangelismo de Noé. E mais uma vez quero te lembrar de estar comprando aí a sua lição da Escola Sabatina. Estamos no último mês desse segundo trimestre e a partir do mês que vem já será a nova lição, né? Será essa aqui, o livro do Êxodo. Então vamos estudar aqui a respeito do evangelismo de Noé. E aqui na introdução diz assim: muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, porque de propósito esquecem o que aconteceu no dilúvio. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador, dos antigos gregos aos maias. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado como um mito, ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo e no Novo Testamento. Então, a história de que Noé havia construído uma arca a pedido de Deus, né? Hoje, por mais que esse relato seja contado também em várias outras religiões, em várias outras nações e culturas, hoje está se tornando um mito, né? Hoje se torna mais assim, como se fosse motivo de piada, do que de fato um fato histórico, né? Então, fica um pouco, inclusive, parecido também com o que Pedro disse na sua carta, quando ele fala assim, que muitos questionam a respeito da volta de Cristo, né? Fazendo chacota também, cadê, onde é que está a promessa do seu Salvador e tal? Mas, assim também como aconteceu no dilúvio, acontece também hoje em relação à pregação da volta de Cristo. Mas o foco aqui hoje é em relação ao evangelismo de Noé, e nós vamos ler aqui o capítulo 6 do livro de Gênesis, a partir do verso 1, e vamos tirar alguns paralelos, porque Jesus diz em Mateus 24 assim, que assim como nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem, né? Porque nos dias de Noé comiam, casavam, davam-se em casamento, né? Até que não perceberam e veio o dilúvio. Então vamos ver como era no dia de Noé, aqui quando Deus anuncia o dilúvio, né? Aqui no capítulo 6, o subtítulo está assim: a corrupção do gênero humano. E diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui diz que esse povo aqui vivia despreocupado, né? Que não se empenhavam em seguir a Deus e se misturavam com outras nações, e mesmo assim, mesmo que as nações não fossem obedientes a Deus, eles não se importavam,
e que o povo foi ficando cada vez mais rebelde, cada vez mais mal, né? A maldade foi se multiplicando. E interessante que hoje muitas pessoas falam assim: eu não gosto de assistir jornal, porque do jornal só fala de coisa ruim. Tem gente que diz que se pegar a TV e torcer, que sai sangue, né? Então, de fato, e como vivemos também hoje muito perto da volta de Cristo, a gente percebe a corrupção do gênero humano, como diz aqui no capítulo 6 de Gênesis. Então, assim, os dias são parecidos. Eu diria que talvez hoje ainda estivesse bem pior do que nos dias de Noé, haja vista a grande diversidade de maldades que existem hoje, a grande possibilidade de crimes, a grande quantidade de crimes que vão surgindo, novas modalidades de crimes, enfim. E também o amor de um para com o outro, você percebe que tá bem mínimo, tá bem acabado, bem pouco mesmo, né? As pessoas não têm assim muita compaixão pelo próximo. A gente percebe de várias maneiras como que o ser humano ele está cada vez pior. Nós temos uma missão, que é a missão de pregar o Evangelho. Nós temos a missão, e olha só que interessante, Noé, quando ele construiu a arca, inclusive a lição vem comentar aqui, que ele fez a arca para salvar a sua família. Na verdade, ele fez a arca e anunciou para que todos aceitassem a salvação e entrassem na arca, né? Mas aqui diz assim: Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus capítulo 7, capítulo 11, verso 7. Agora, imagine pregar por mais de um século, sem nada para mostrar além de sua família na arca. Se Noé tivesse sido um evangelista moderno, seríamos tentados a considerá-lo um fracasso, pois sua pregação aparentemente não teve resultado. Eu tenho até um pensamento meu, um pensamento próprio em relação a essa questão, porque muitas vezes a gente faz programações na igreja, a gente convida as pessoas para estarem lá, a gente faz estudos bíblicos e, assim, se esforça, procura fazer o melhor para Deus. E aí quando você vai nas programações, você percebe que as pessoas não engajam, as pessoas não aceitam o chamado, não vão, as pessoas que recebem o estudo não batizam. E às vezes você pode se sentir assim um pouco, nossa, fracassado. Mas eu, no meu pensamento pessoal, eu acho que o trabalho primeiro é de Deus, do Espírito Santo, é Ele quem convence todas as pessoas. A gente deve fazer o nosso melhor e também nos entristecer pelo fato das pessoas não aceitarem. Só que também isso pode ter relação com a condição do fim, o coração das pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente está trabalhando e se você vai no culto, tem pouca gente e tal. Eu acho que você não deve se desanimar na pregação do Evangelho. Você precisa cuidar da sua fé, você precisa cuidar da sua família, se empenhar sempre na pregação do Evangelho e confiar em Deus, porque é Ele quem faz o trabalho da conversão e não somos nós. Então, Noé não foi usado por Deus? Com certeza foi usado por Deus. Noé pregou 120 anos e no fim só estava ele e a sua família dentro da arca. Felizmente, muitas partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz e muitos estão conhecendo o Senhor. Não chegamos ao ponto de não haver resultados, embora saibamos que chegará o momento em que se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, se referindo às bodas aqui do Cordeiro, e fechou-se a porta. Essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos.
É escrito aqui no Grande Conflito, na página 362. Então, que apesar do resultado da pregação de Noé não ter sido tão satisfatória, que nós nos empenhemos ainda assim como Noé se empenhou e não desanimou por 120 anos pregando, tá? Que a gente coloque nas mãos de Deus para que os resultados das nossas pregações sejam de acordo com a vontade dele, mas que especialmente nós e as nossas famílias estejamos preparados para receber o Senhor, ok? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia na Tua santa presença. Te pedimos, Senhor Deus, a cada dia que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude a estarmos sempre dispostos a trabalhar pela pregação do Evangelho, trabalhar para o Senhor, para que assim nós estejamos capacitados sempre também e preparados para receber a Tua breve volta. Que o Senhor também abençoe as pessoas que ouvem a Tua pregação, que o Senhor esteja com cada uma delas e que o Senhor possa salvá-las também para o Teu reino. Nos abençoe, nos dê a Tua graça, a motivação também que o Senhor deu a Noé para estar sempre pregando. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, continue estudando a Bíblia, a lição da Escola Sabatina e em breve estaremos aqui de volta com mais atividades no nosso canal. Até mais.